E aí, galerinha do primeiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa alguma coisa, bom São João. Só certo aqui, meu Deus. A gola tá errada aqui, um pouquinho errado, peraí. Agora sim, alinhado, bonitinho, tomado banho. Tomei banho só pra dar aula a vocês, tá? Vale a pena lembrar disso, né? Clima junino, festejo junino. Vou colocar as bandeirinhas aqui atrás na nossa próxima aula. Hein? Faz tempo que não nos vemos, não é? Antes do recesso, semana passada foi feriado, e tivemos atividade para entregar, estamos aqui de volta. Para quem não se lembra de nada da aula, Mauro falou sobre o que, meu Deus? O que foi que será que ele falou? Se você não lembrar, você pode ir sempre, claro, obviamente, no canal do YouTube, dar aquele joinha, seguir o canal, assistir a aula. Nós paramos falando sobre a questão da estrutura geológica da Terra, vimos os tipos de rochas, né? Formação das rochas, utilização delas e tudo mais. Hoje nós vamos estudar algumas coisinhas, como por exemplo as províncias geológicas e algumas estruturas também, né, de como se forma o solo, né, o nosso relevo, a chamada geomorfologia. Então a gente vai dar continuidade falando sobre, né, a parte da litosfera, falando sobre províncias geológicas. Províncias geológicas seriam as localidades onde ficam as estruturas geológicas formadas no nosso planeta. São divididas em três partes, tá? Escudos cristalinos, ou dobramentos modernos, ou bacias sedimentares. Esses são os três principais, tá? Além do dobramento moderno, tem um dobramento normal, comum, que a gente vai, né, vou exemplificar para vocês algum deles aqui, mas em suma são esses três. Quais seriam as características dos três? Primeiro, escudo cristalino. O escudo cristalino seria a formação mais antiga do nosso planeta, tá? As rochas mais antigas do nosso planeta, a formação desde os primeiros anos da formação da Terra. Esse tipo de material pode ser mineral, não metal ou metal. Né? Então você vai ter aí uma estrutura antiga formada, né, desde os primórdios da Terra, ou pelo menos bem antiga, né, que não teve alteração, a ideia é não ter sofrido grandes alterações, formada de granito, ardósia, quartzo, ferro, manganês, ouro, cobre, entre outros tipos de materiais que vocês podem encontrar no nosso solo. Isso vai ser a formação. São os materiais mais pesados, mais densos, né, que sofrem menos com a alteração, com o passar dos anos, com os agentes do intemperismo. Então esse é o tipo de formação, né, mais sim, rígido, mais que menos sofreu mutação. Essa seria a classificação correta. Mais antigo e é que sofreu menos mutação. Os dobramentos modernos são os mais novos, os mais jovens. Dobramento, como o próprio nome já diz, dobramento moderno. Dobramento seria a ideia de formação rochosa através do choque de placas tectônicas, o movimento do tectonismo, tá? Esse movimento de placas tectônicas ele vai causar, né, um processo chamado orogênico. O que seria o processo orogênico? A formação da cadeia de montanhas. Vamos falar de orogênese, seria a formação rochosa, a formação montanhosa. Esse período aí vai ser o período dos últimos períodos da era geológica da Terra, que seria o período Cenozoico, né? Seriam as formações mais jovens. Exemplo disso, nós temos a Cordilheira dos Andes, né, que fica no Chile, Himalaia na Ásia e os Alpes, né, região também da Europa. Então você vai ter aí as formações rochosas, dependendo do Alpe, claro, né, tem vários Alpes. A formação rochosa formada através do choque de placas tectônicas. Lembrando que eu expliquei para vocês, quando duas placas tectônicas continentais se chocam, tá? Elas sobem. Quando é uma oceânica e uma continental, uma desce e outra sobe. No caso da Cordilheira dos Andes, é uma né, Atlântica do Pacífico, né, que seria oceânica, que desce, e outra que seria a continental da América do Sul, que sobe, aí forma a cordilheira. A do Himalaia é o choque das placas tectônicas continentais, que forma assim uma cadeia montanhosa, as cadeias montanhosas. É do Himalaia que fica, né, o pico mais alto do mundo, o Everest, aí, com quase 10 quilômetros de altura. É longe, é alto. Pessoas me vão para lá para subir, para chegar no topo do Everest, né, no topo do mundo. Muitas morrem tentando, né? Lá é muito rarefeito, o frio é extremo, é coisa extraordinária. Tem gente que desiste na metade do caminho. Hidratem-se. E aí,
essas formações são chamadas de dobramentos modernos, que se formam através do chamado tectonismo, né, o choque de placas tectônicas, formando assim a chamada orogênese, né? Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat do YouTube que eu respondo, então pode perguntar lá no Classroom, tá? Que aí tira as dúvidas de vocês, não fique com as dúvidas lá para casa não. Tem esse assunto todo no livro de vocês também, tá certo? E por fim, bacias sedimentares. As bacias sedimentares são os locais onde se depositam os sedimentos da erosão do processo erosivo, tanto dos escudos cristalinos como dos dobramentos modernos. Essas bacias sedimentares ficam em regiões mais baixas, né, onde vai se depositar os fragmentos das rochas que sofreram com o agente do intemperismo, agentes internos ou externos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, na região de depressão, a região, né, abaixo, e aí vai se depositar. Por isso não bacia, né, porque ela vai depositar, vai armazenar os sedimentos, armazenar o resto das rochas, as sobras das rochas, os sedimentos nessa região, tá certo? O que pode ser encontrado nessa região das bacias sedimentares, que geralmente é encontrado nessa região das bacias sedimentares. Além de rochas, você também vai depositar matéria orgânica. E esse tipo de matéria orgânica acumulado vão formar os chamados combustíveis fósseis, tá? Como, por exemplo, petróleo, carvão mineral, gás natural e o xisto betuminoso, que também é um tipo de areia que serve, né, para a utilização como combustível fóssil também. Então, são nessas regiões de bacias sedimentares, uma curiosidade, que se depositam, né, a matéria orgânica, e essa matéria orgânica se transforma em carvão mineral, ou petróleo, ou gás natural, ou xisto betuminoso. Tá certo? Então, são essas regiões aí. Vou passar que eu vou mostrar para vocês um mapinha, uma figurinha para mostrar cada um onde fica e como ele é, basicamente. Aí na imagem vocês podem ver, né? Você vai ter as três estruturas: o escudo cristalino, a bacia sedimentar e o dobramento moderno. Geralmente a bacia sedimentar fica, né, na região de depressão, a região mais baixa, que é onde vai se depositar todo o material que vem tanto do dobramento moderno quanto do escudo cristalino. Vão sedimentando e vão se depositando ali. Então o dobramento moderno geralmente vão ser estruturas mais elevadas, porque sofreram um pouco com o processo de erosão. Ô Mauro, o que é o processo de erosão? Por exemplo, você tem um sabonete, você compra um sabonete, né, um sabonetezinho grandinho e tudo mais. Quando você começa a tomar banho, né, com sabonete, você vai desgastando, né, o sabonete vai afinando, até que fica uma filepinada. Aí quando você chega no banheiro e vê, e já tá, né, sem roupa para tomar banho, e vê que só tem aquele filepinho, você fica, caramba, e agora, velho? Como é que eu vou esfregar o sovaco com esse negocinho, essa tarisquinha de sabonete? Já aconteceu com todo mundo, né? Com essa tarisquinha de sabonete. Aí você começa a passar no sovaco, aí não faz espuma, então você começa a esfregar e escapou. Aí você tem que pegar, porque você tá com preguiça de pegar o sabonete, claro. E vai no outro sovaco, aí passa ele de lado, você já passaram de lado, né? Como se estivesse raspando, parece uma gilete, vai raspando. E você vai, desgastando o sabonetezinho, até você começar a colocar um em cima do outro, lá no negócio, que é o cemitério, sabe? Todo mundo tem um cemitério de sabonete em casa. Você vai botando um sabonete em cima do outro assim, então um sabonete, até que eles vão, né, acabar. Você vê, você pega o sabonete bem grossão e fica bem fininho. Seria o processo de desgaste do solo, né? A erosão, o intemperismo, seria o processo de desgaste do solo. Você vai pegando um material sólido e vai transformando em partículas menores, em micropartículas, em partículas maiores, para formar assim um novo solo. O solo é formado através da decomposição das rochas, do desgaste das rochas. A espuma é formada da decomposição do sabonete. Eu fico estarrecido com minha capacidade de falar besteira. Mas a ideia seria exatamente essa: o desgaste de um pelo outro. Tá certo? Show de bola? Vamos continuar. E aí, a geomorfologia. O que a geomorfologia estuda? A geomorfologia é responsável, né, pelo estudo das formas do relevo. Planície, planalto, montanhas, chapadas, escarpas, tudo isso é estudo da geomorfologia. A geomorfologia vai estudar esses formatos que tem. Vê que coisa bonita, maravilhosa aí em cima, né? Aquelas camadinhas, o solo todo divididozinho. Isso aí foi formado por conta da água que passou na região. Existe água nessa região desértica e acabou formando essa estrutura, assim como também o vento, né? Que são dois grandes agentes erosivos, agentes do intemperismo. E aí vemos para a questão dos agentes que fazem, que moldam, que modelam, né, a estrutura do nosso relevo. O relevo do mundo não é todo bonitinho, né? Ele vai ser totalmente irregular. E aí o que faz, né, acontecer
esse tipo de formação de relevo diferenciada. São os agentes internos e externos. Os internos são as tectonias, aquilo que eu falei para vocês, a movimentação do magma, o choque e a separação das placas tectônicas. Esses ajudam a formar, né, um novo relevo, uma cadeia montanhosa, por exemplo. Você vai formar uma região de montanha que vai ser um vulcão. O vulcão ativo vai formar uma região montanhosa, né? Ou então, a separação desse solo vai formar falhas, e esse tipo de falha também vai formar seu relevo, a separação das placas tectônicas. Um exemplo seria a falha de San Andreas, não o GTA, tá? É a região cidade que fica nos Estados Unidos, próximo a São Francisco. Então você vai ter, né, essa formação dos agentes internos ou endógenos, que significa interno. É o agente que funciona no interior da Terra, tá? E vou ter os agentes exógenos ou externos, que também ajudam na modelagem do relevo, na modelagem da estrutura do relevo. Quais são eles? Temperatura, vento, chuva, né? Rios, lagos, geleiras. Uma geleira, mano, uma geleira, velho. Geleira é quando se desprende, você tem as mais maravilhosas, né? As geleiras se desprendendo, que é uma coisa horrível, mas é muito bonita. Mas é ruim. Ela se desprendendo, quando ela se desprende, ela vem também com o solo, então ajuda a formar o solo. Aí embaixo tem a figurinha mostrando, deixa eu ver, lá no cantinho ali, lá no cantinho lá, tá? Como seria, por exemplo, um processo erosivo de uma parte de uma rocha, a fragmentação de uma rocha. A água vai se armazenando nas chuvas, vai se armazenando numa região de depressãozinha, acima da rocha, vai penetrando, né, na rocha, aí chega um período de frio, aí essa água pode congelar, por exemplo. Quando ela congela, ela contrai, ela, né, se retrai. Lembrando aí que vocês estudaram sobre temperatura em química e biologia, né? As moléculas elas entram em menos agitação, então ela vai contrair. E depois, com o aquecimento, ela, né, começa a se agitar e começa a se expandir de novo. E aí você vai em um movimento de contração e expansão, até que a rocha se parta, né? No meio cai um pedacinho dela para o lado. Seria assim que funcionaria nesse tipo de processo aí, que é chamado de decomposição química, né, da rocha, tá? E as fases? Quais são as fases desse processo dos agentes externos e internos? 3, tá? O primeiro seria o intemperismo, o segundo transporte e o terceiro sedimentação. Que transporte e sedimentação vão acabar estando juntos, mas são as 3 partezinhas aí das fases nesse processo. O primeiro, o intemperismo, ele pode ser físico ou químico. O físico seria a desagregação, ou seja, as partículas que você solta, né, da estrutura, com a ajuda do vento, por exemplo. O vento bate, né, leva aquele pedacinho de terra da rocha, vai se desprendendo e vai levado para outro lugar. Então o vento, ou a chuva também pode acontecer, ela vai acabar, né, fazendo esse tipo de ação, que é a decomposição física. Eu falei química antes, não é química não, é física, tá? Que seria, né, a decomposição daquela da pancada, quando bate a água. O maior agente erosivo do intemperismo é a chuva, é a água, né, que vai causar grande modificação na estrutura. Você pode ir na rua de casa, na frente de casa, você pode ver, né, quem mora em rua de terra, né, pode ver que a rua está toda cortada por conta das chuvas, né, com uns cortes no meio da rua, porque é para onde a água passa, aí ela leva aquele sedimento para outro lugar. Isso aí seria a segunda fase do processo erosivo, que seria o transporte. Tá? Então, primeiro seria desagregação física. Eu vou partir aquela rocha através da pancadinha dela de água, vou acabar partindo. Água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Olha a imagem aqui do lado. Aqui, acertei. Vai acabar soltando esse tipo de estrutura. E a decomposição química, Mauro, o que é? Vai ser feita através de micro-organismos. Micro-organismos também vão começar a decompor a rocha. Você pega uma rocha que fica muito exposta a chuva e sol, quando está no período de chuva, você pode ver lá que vai ter os musgos em cima dele, né, um negocinho verde. Aí é que eles também fazem um processo erosivo. Então isso seria o processo erosivo químico, feito por micro-organismos, tá certo? Depois o transporte é quando leva o material de um lugar para outro. Como eu falei para vocês, na rua de casa vocês já está com aqueles cortezinhos na rua, que é para onde a água passa. Se for para o final da rua, vai ter um monte de areinha depositada no lugar, porque ela foi transportada pela água da região mais alta para a região mais baixa quando ela passou. Então seria o transporte. E o acúmulo num lugar só, em várias camadas desse tipo de sedimento, vai ser chamado de sedimentação, que seria a terceira e última parte. Primeiro, que tu quer me matar do coração, hein, nega?
Tu quer me matar do coração, hein? Quer falar com o povo, hein? Vem cá, ó. Falar com o povo. Oi, povo, vim assistir aula. Tô toda molhada, né? Vai-se embora. Bateu na porta aqui, quase que eu tenho um ataque coração, ataque cardíaco. Quer assistir aula, né? Quer assistir... E aí, mais uma vez, intemperismo seria a desagregação dos materiais, ou decomposição desses materiais. Depois o transporte, vou levar de um lugar para o outro e depositando ali, vai acabar fazendo a sedimentação, camada por camada, como você tem nessa imagem aqui de cima. Essas linhas, cada linha dessa que tem é uma camada feita, né, pela natureza. Cada camada dessa seria uma era geológica por conta da formação nova de novo solo. Então cada coisinha diferente dessa aí seria uma nova era geológica de formação do próprio solo, tá certo? Aí você vai ter um diagrama de como funciona lá. O intemperismo acontece nas regiões mais acima, tem na figura 1 lá, que seriam regiões rochosas, né, que seriam dos dobramentos modernos, por exemplo, ou dos escudos cristalinos. Esse tipo de erosão vai ser levado para baixo, né, geralmente por conta da gravidade, vai ser levada para baixo, lá com a decomposição, chega nas regiões de rios e lagos e vão ser depositados em regiões mais baixas. Pode ser um lago, pode ser uma depressão, pode ser geralmente até mesmo no próprio oceano. O oceano ele vai receber a água dos rios e a decomposição das rochas, né, a desagregação das rochas. Tudo isso vai ser deposto, sedimentado nas áreas. Chega na praia, você pode ver, né, é bem fininhazinha, não vai ser umas pedras gigantonas, vai ser uma areia finazinha que vai ser mais decomposta ainda por conta do movimento das ondas, que é um movimento constante, tá certo? É isso aí, galera. O vídeo dessa aula vai ser curto. Decidi fazer esses vídeos mais curtos para que vocês não cansassem e ver se vocês assistirem tudo, né? Porque vocês não estão assistindo tudo que eu vejo no YouTube. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo-feira, o que vocês quiserem, tá? Tchau, valeu!